Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! É hora de mandar o passado para o mesmo lugar que o calendário velho, para a lata de lixo, pois está no ar um presente dos céus chamado Programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Nossos antepassados são mais do que lembranças, são a origem de nossa própria vida. Hoje o preletor Jun de Miaura fala sobre a importância de orar por eles. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Seus antepassados puseram sangue nas suas veias, brilho nos seus olhos e seus filhos também vieram deles. Não haveria vida sem eles. Portanto, sem gratidão a eles, a vida nunca se torna plena. Por isso, vamos estudar agora a importância de orar pelos nossos antepassados. Na palestra do preletor Jun de Miaura. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os telespectadores do programa Seitonoi na TV, a você que nos acompanham com seu carinho e incentivo. Queremos agradecer a todos vocês. Queremos agradecer também a todos os mantenedores do programa Seitonoi, que através da sua contribuição, o programa está sendo assistido em todo o território brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, e nós temos diversos relatos de pessoas que nos ligam através do 0800 770 2600, contando o que está acontecendo, a mudança que eles estão tendo nas suas vidas particular e também na vida familiar, no emprego e no sucesso da vida. Então é muito importante que nós tenhamos também esses relatos, porque para nós é um incentivo muito grande também. E queremos agradecer então as contribuições, as doações que têm sido feitas ao programa Seitonoi. Muito obrigado. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa vida, que é a respeito do mundo espiritual, ou seja, do nosso espírito. Afinal, existe ou não o mundo espiritual, né? O que acontece depois da nossa morte? Essa é uma dúvida muito grande de muitas pessoas, e muitas pessoas têm nos perguntado a respeito da vida após morte. A Seitonoi acredita que o espírito não morre, né? O corpo carnal, ele falece e desaparece, porém o espírito, ele é imortal, contínuo. Então, nas palavras de Jesus Cristo, diz o seguinte: antes de Abrão, eu sou. Isso quer dizer que antes de Abrão já existia o Espírito de Jesus Cristo. Então isso quer dizer que o Espírito é imortal, é eterno. E nós vamos usar nesta palestra esse livro, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O professor Masaharu Taniguchi diz que nosso corpo carnal, como nós falamos, ele desaparece. Porém, o espírito continua existindo. E ele faz uma analogia com relação a um carro, por exemplo. O nosso corpo carnal seria o carro, um automóvel.
e o espírito seria então o condutor desse automóvel. E quando o espírito, o condutor, está no automóvel, esse automóvel vai para diversos lugares aonde o condutor quer ir. E uma vez que esse automóvel ficou velho, já não dá mais para andar, então é hora de trocar esse automóvel. Então chega uma hora que o nosso corpo também ele vai ficar velho e vai ser trocado. Então nessa hora, o que vai para o ferro velho é o automóvel, não o condutor. O condutor ele vai para um automóvel novinho, em folha. E esse é o conceito do renascimento. Então a Seichonoye acredita no renascimento ou na reencarnação do espírito. Então, quando aqui na Terra nós conhecemos como o fenômeno da morte, nada mais é do que uma passagem de um automóvel velho para um automóvel novinho em folha. E o espírito, então, que é o condutor, ele continua evoluindo, continua se reencarnando nesse mundo terreno. Então, na realidade, o espírito não morre, ele é eterno. E nós acreditamos que esse espírito, ele vem de Deus. Então, a origem desse espírito é divino. Por isso que a Seichonoye prega que o homem é filho de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. A origem dele é filho de Deus e é eterno, não morre. E nesse livro, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, na página 35, o professor Masaru Taniguchi dá um exemplo bastante interessante de uma pessoa que não acreditava em espírito. Ele achava que morreu, acabou, não tem mais nada. Mas, de repente, na vida dele, quando ele pegava na caneta para escrever, a caneta começava a se mover sozinha. Ele era um escritor de teatro e tinha que escrever. Mas toda vez que ele pegava um certo momento da sua vida, né, ele pegava na caneta e a caneta começava a escrever sozinho. E ele, na primeira vez, ele se assustou, largou a caneta, mas, como ele tinha que escrever, ele sentava a escrivaninha e pegava na caneta, a caneta começava a escrever sozinho. E chega um dia, então, que ele falou, deixa a caneta escrever, então. E a caneta começou a escrever sozinho, escrever. Esse é um fenômeno conhecido. E aqui temos experiências, várias pessoas que fazem a psicografia, né? É um fenômeno conhecido por todos nós. E aí a caneta escreveu o seguinte, está na página 34 desse nosso livro texto. Está escrito assim, abre aspas, fui acometido subitamente por uma doença na rua e levado à cama. E nela morri. Da família, você foi o único que alcançou o instante do passamento quando pairavam os últimos sinais de consciência de seu pai. Na realidade, quem estava escrevendo, então, era o pai dele. Ele estava psicografando alguma coisa, alguma mensagem do pai. Meu filho, eu senti você. Você foi a única ideia que me veio à mente. Você deve se lembrar que a minha mão se moveu sem forças em sua direção e pendeu. Este foi o último momento da minha vida material e a minha última força. E eu desapareci do mundo concreto e morri. Então o pai estava descrevendo o momento da morte dele e como foi esse acontecimento. E o filho foi o único que alcançou esse momento da passagem do pai para o outro mundo. Na página 35 ele continua. Meu querido filho, você estava de pé, debruçado sobre o corpo carnal de seu pai. Mas o que lhe veio à mente foi a sua infeliz mãe, e não eu. O seu espírito não o conscientizava, mas o seu pensamento estava mesclado ao meu e pensava a mesma coisa que eu. Como consolarei minha pobre mãe? Essa era a sua preocupação e ao mesmo tempo a minha também. O fato de eu deixar o mundo antes será para ela um destino muito cruel.
Isso significará para ela o pôr do sol. O maior desespero e tristeza a assolarão. Então, o pai estava consolando o filho. E nesse momento, o pensamento do pai e do filho era com relação à mãe, que estava chegando aí. Como consolarei a minha mãe? Então o pai estava psicografando, né? O filho está psicografando essas mensagens do pai. E ele diz o seguinte: meu filho, nesse momento chegou sua mãe. Você apertou a mão dela na sua, enlaçou-a pelos braços. Quem o fez, na verdade, fui eu. Você esqueceu seu pai que estava ali deitado e murmurou a sua mãe. Quem o fez, na verdade, fui eu, quer dizer, o pai dele. Eu estava dando forças a você, ao mesmo tempo que amparava interiormente a sua mãe. Foi por isso que ela conseguiu suportar a amargura, sem desmaiar de dor como você receava. Então, na realidade, o pai estava dando forças para o filho e, na realidade, quem abraçou a mãe não foi o filho, foi o pai. E foi por essa razão que a mãe conseguiu ficar de pé sem desmaiar. Então, na realidade, quando ele descreveu aqui o momento da passagem deste mundo para o outro mundo. Então, isso quer dizer que o espírito não morre. E ele continua, então, orientando os familiares após deixar este mundo material. E para onde que vai o espírito depois que morre, né? É interessante. Muitos permanecem junto com a família, outros têm outras missões, vão para mundos mais elevados. Outros não sabem que morreram e continuam pensando que estão nesse mundo carnal. Na página 69 tem um outro exemplo aqui de uma senhora chamada Marjorie, que faleceu. E o espírito da Marjorie, a esposa do finado senhor Reginaldi, ao saber que o marido sente muita saudade dela e visita assiduamente o túmulo, envia-lhe a seguinte mensagem. Então a Marjorie faleceu e o marido ia constantemente no cemitério, pensando que ela estava lá no cemitério. E ela então mandou a seguinte mensagem para ele: querido, não pense que estou no cemitério. Os que permanecem lá são os espíritos pouco evoluídos. Em vez de ir ao cemitério com tanta frequência, coloque flores diante do meu retrato, pois consigo senti-las. Olha que interessante, né? Então essa senhora faleceu e o marido ia sempre no cemitério pensando que ela estava lá no cemitério. E ela manda uma mensagem para ele dizendo que não precisa ir tão frequentemente ao cemitério. Pode ir colocar flores diante do meu retrato que eu consigo senti-las. Então onde que ela estava? Estava junto com os familiares. Então o mundo espiritual, na realidade, ele é um mundo bastante desconhecido para nós, mas que a vida não termina quando nós morremos. O espírito continua, como eu dei o exemplo do carro. O motorista, ele vai passar de um carro para outro e ele continua a sua vida. O carro, que é nosso corpo, ele vai envelhecer e vai desaparecer. Mas o condutor, não, que é o espírito, ele continua. E é importante nós darmos bastante atenção a essa parte espiritual, e a Seicho Noye, ela se preocupa muito com os falecidos. E nós fazemos a cerimônia de gratidão aos antepassados. Então nós lemos a Sutra Sagrada para que, ouvindo as palavras da verdade, esses espíritos que desencarnaram possam evoluir no mundo espiritual também. Muito obrigado. Muito obrigado por permitir que todas as gerações futuras recebam a luz que sua alma acaba de adquirir ao assistir mais um programa Seicho Noye, um modo feliz de viver. E olha, quando oramos, Deus não vê distinção entre nós e os anjos e lança-nos as mesmas bênçãos que cobrem o paraíso. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus.
Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior.